Todos sabemos que Drake, Seinfeld e Natalie Portman são judeus, e comumente nos referimos uns aos outros como uma família. Não importa de onde viemos, compartilhamos uma história, celebramos os mesmos feriados e presenciamos os mesmos rituais. Por séculos, esses foram nossos laços comuns. Afinal, há várias formas de se ter uma família. Parentesco biológico não é necessário. Mas então veio o teste de ácido desoxirribonucleico. E com ele, uma pergunta interessante. Será que a imensa e tão diversificada família judaica poderia ser mais do que uma simples metáfora? Quão próximos, em termos de parentesco, os judeus são entre si? Vamos esclarecer uma coisa. O ácido desoxirribonucleico pode nos dizer muito sobre nós mesmos. Ele pode prever se corremos risco de contrair certas doenças. É o que nos dá a cor dos olhos, a textura do nosso cabelo ou a nossa altura. É o que nos faz quem somos em um nível celular. Mas não é tudo o que somos. Nosso ácido desoxirribonucleico não determina nossa cultura, nossos valores ou nossa fé. É apenas um conjunto de marcadores genéticos. Só mais uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Por milhares de anos, o povo judeu viu uns aos outros como uma família, com uma história compartilhada e um destino em comum. Nada em nosso ácido desoxirribonucleico pode mudar isso. Não é uma coincidência. É por causa do ácido desoxirribonucleico. Essa história tem início há 4 milênios no Oriente Médio. São esses os números na Bíblia. Essa é a tradição que passamos de geração em geração, a história que sustenta tudo, desde as nossas orações até nossos feriados. E por milhares de anos ninguém de fato questionou essa história. Porque não importa onde estivessem no mundo, os judeus eram de fora, uma tribo à parte. E essa diferença foi a base para muita perseguição. Pergunte para um camponês medieval comum por que ele expulsava seus vizinhos judeus para fora da cidade com tochas e forcados, e você provavelmente teria a mesma resposta toda a vez. Eles são judeus, o que quer dizer não são daqui, não são como nós, são de fora. Porém, com mais e mais judeus retornando à sua terra ancestral, a narrativa começou a se transformar. Hoje em dia, a turminha anti-sionista ataca as bases fundamentais da identidade judaica, negando aos judeus seus laços históricos, culturais e religiosos com a terra de Israel. Porque a narrativa anti-sionista se torna muito mais convincente se você acredita que o povo judeu se originou, em algum outro lugar. Quando os cientistas descobriram que nosso ácido desoxirribonucleico carrega pistas sobre nossas origens geográficas, ambos os lados trouxeram a pesquisa genética para o debate. Isso significa que a questão da genética judaica não é apenas uma curiosidade oculta, mas tem seu peso político também. Acontece que eu acho isso ridículo. A identidade judaica e israelense vai muito além do ácido desoxirribonucleico. Mas se alguém usar a identidade judaica como arma, é melhor que tenham alguma base além de teorias da conspiração sem pé nem cabeça. Mas então, o que a ciência diz? Bom, ela confirma a narrativa histórica, cultural e religiosa que o povo judeu soube desde sempre. É isso aí, ciência! A maioria de nós está geneticamente conectada e consegue traçar nossa ascendência até muito tempo atrás, sim, no Oriente Médio. Vamos com calma, porque cientistas encontraram uma ligação surpreendente em um lugar inimaginável, através de uma descoberta macabra. A equipe de construção, que preparava o terreno para um novo centro comercial em Norwich, provavelmente não estava esperando desenterrar restos humanos. Já imaginou você tropeçar em 17 esqueletos humanos enquanto trabalha? Caramba! Mas uma coisa era clara. Esses esqueletos estavam lá por um bom tempo. Esse era um caso para arqueólogos, não para a polícia. Isso pertence a um museu. Então estudiosos tentaram desvendar o mistério dos esqueletos. Quem eram essas pessoas? E por que eles foram jogados de cabeça para baixo em um poço quase 1000 anos atrás? De novo, caramba! O que acontece é que os mortos são surpreendentemente comunicativos. Eles não usam suas palavras. No entanto, o ácido desoxirribonucleico é um tagarela. Exames avançados de ácido desoxirribonucleico revelaram que os esqueletos pertenciam a judeus provavelmente mortos no pogrom de Norwich, de 1190. Mas aqui vem a parte legal. Cientistas compararam o ácido desoxirribonucleico desses esqueletos com o de judeus modernos. E foi assim que eles descobriram que quase todos os judeus Ashkenazi descendem de algumas centenas de judeus que viveram na Alemanha. Você acha que essa é uma pequena piscina genética? Espere pela próxima revelação. Acontece que cerca de 40% dos judeus Ashkenazi descendem das mesmas 4 mulheres. E em média 80% descendem dos mesmos 7 homens. Você está entendendo? Basicamente, 11 pessoas são responsáveis pela grande maioria dos judeus do mundo.
11 pessoas, sendo 8 do Oriente Médio. Choque total. E isso se aplica apenas aos judeus Ashkenazi, ou judeus cujas famílias se estabeleceram na Europa Central, Oriental ou do Norte após o exílio da terra de Israel. Mas e os judeus sefarditas e Mizrahim, cujas famílias acabaram na Península Ibérica, Oriente Médio e Américas? O que nosso ácido desoxirribonucleico revela sobre essa história? Bem, os sefarditas e Mizrahim são um pouco mais geneticamente diversos que os judeus Ashkenazi, que em maioria descendem das mesmas poucas centenas de pessoas. Mas foi descoberto que a maioria das comunidades judaicas são todas parentes distantes. Não importa se nossas famílias acabaram no Iêmen, ou Geórgia, ou Polônia, ou no Iraque. A maioria dos judeus compartilha uma conexão genética que vem de mais de 2.000 anos, originada exatamente onde esperado, no Oriente Médio. E a maioria das comunidades judaicas, independentemente da localização, são geneticamente mais semelhantes entre si do que com seus vizinhos não-judeus. Para ilustrar isso com um exemplo, um judeu da Geórgia, o país ou o estado pode escolher, tem mais em comum geneticamente com um judeu iraquiano do que com uma família não-judia que vive na casa ao lado por gerações. Mas as conexões se aprofundam ainda mais. Você provavelmente já ouviu falar do sobrenome Cohen, sabe? Como Leonard, ou Ellie, ou Seth. E sim, eu sei que o último é o auge dos millennials, mas Cohen é mais do que apenas um sobrenome. É um grupo tribal dentro do povo judeu. Talvez você saiba que o povo judeu costumava ter um templo sagrado. E assim como uma sinagoga moderna ou um prédio Hillel, o templo sagrado precisava de alguém para administrá-lo. E eu não estou falando apenas de alguém para organizar a papelada e atender o telefone, os homens que mantêm os serviços do templo. Em inglês, nós os chamamos de padres. Em hebraico, Kohanim. Esse status passa de pai para filho, desde o primeiro Kohen da história, o irmão de Moisés, Araão. Todas as comunidades judaicas, da Alemanha à Tunísia e além, têm um Kohanim. Será que todos com o sobrenome Cohen e suas variantes descendem mesmo de uma única pessoa? Como o status passa de pai para filho, é fácil rastrear geneticamente através de algo chamado cromossomo YGT, que apenas os homens têm. Então, os cientistas apenas tiveram que olhar para o cromossomo YGT dos Kohanim autodescritos e ver se eles tinham algum marcador em comum. Isso mesmo. Não importa de onde eles venham, cerca de 80% dos homens que se identificam como Kohanim compartilham o exato mesmo elemento do cromossomo YGT, que nos leva de volta a um cara que viveu no Oriente Médio mais de 3.000 anos atrás. Cientistas se surpreenderam ao encontrar este marcador em outro grupo, no povo Lemba do Zimbábue. Mas talvez não devessem ter ficado. Os Lemba sempre afirmaram que seus ancestrais eram judeus que deixaram o Oriente Médio há milênios. Suas práticas tradicionais e o seu ácido desoxirribonucleico confirmam essa afirmação. Eles mantêm práticas judaicas, mantendo kosher cobrindo suas cabeças, orando em uma mistura de hebraico e árabe. Seu ácido desoxirribonucleico narra a história de um povo que surgiu no Antigo Oriente Médio. Os homens Lemba compartilham ácido desoxirribonucleico do Oriente Médio que não é encontrado em nenhuma das outras populações locais, e sua classe sacerdotal, os Buba, mostram o mesmo gene Kohen que outros Kohanim, remontando ao mesmo ancestral comum de 3.000 anos atrás. Isso é loucura, é coisa de louco. Mas veja só. A ciência está começando a confirmar histórias que nós temos contado há milênios. Eu não precisava de um teste de ácido desoxirribonucleico para confirmar que sou de Israel. Os Kohanim não necessitam de testes de ácido desoxirribonucleico para comprovar seu sacerdócio. Os Lemba não necessitavam de testes para confirmar uma identidade que eles sempre souberam que têm. Não é assim que a identidade funciona. Ou família, ou povo. No final do dia, as pequenas singularidades invisíveis em nossa composição genética apenas fortaleceram os laços que já sabíamos que estavam ali. Estivemos conectados uns aos outros há milênios, antes mesmo de que qualquer um sequer conhecesse o ácido desoxirribonucleico. E isso, mais do que qualquer coisa, é o que realmente significa ser uma família.